Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Marcos Lima e hoje eu vou finalizar a série Madeiras para Violão. E neste vídeo eu vou falar sobre todas as madeiras estruturais, internas, as madeiras que você não vê dentro de um violão. Engraçado que muita gente fala sobre as madeiras, sobre fundo, lateral, tampo, escala, cavalete, braço, mas esquecem da parte vital que são as estruturas internas do violão. Essas estruturas, se você fizer alguma delas errada, cara, você terá problemas seríssimos no seu instrumento. A parte interna, ela é feita de diversas peças que têm medidas específicas, alturas, larguras e espessuras, e que devem ser respeitadas para um bom funcionamento sonoro do instrumento. Quais são essas estruturas, Marcos? As estruturas internas são leque harmônico, que faz parte do tampo, é um nome generalizado sobre as travessas e peças que compõem toda a parte estrutural do tampo. O tróculo e a culatra são duas peças estruturais que servem para fixar em primeira mão a lateral e dar suporte estrutural para o braço. No tróculo é onde o braço será encaixado. Eu vou falar disso mais tarde. Compondo a lateral, temos o reengrosso. O reengrosso é uma peça que serve para ajudar a colagem do tampo e do fundo na lateral. Ele vai dar um pouco mais de espessura na lateral, já que a lateral tem 2 milímetros de espessura. Ele vai dar uma espessura ali de uns 5, 6, 7 milímetros a mais e você vai conseguir colar o tampo na lateral de forma muito mais segura. Por último, nós temos as travessas do fundo. Tem apenas a função estrutural de manter o fundo estável. Então vamos começar de baixo para cima. Então vou começar do último para o primeiro dessa lista. O fundo. As travessas do fundo, elas têm a função simplesmente de estabilizar o fundo, para que ele possua uma função estrutural boa, porque o fundo do violão é onde vai no seu corpo, onde ele recebe boa parte da força mecânica que o instrumento acaba recebendo. Se você nunca pegou no violão, tente pegar um e dê uma olhada no fundo, de fora mesmo, ali pegue de lado, que você verá uma curvatura. Esse fundo ele é curvado a um certo raio. Alguns luthiers colocam um raio maior, outro menor, e esses raios eles servem para poder sanar alguns problemas de frequências. Esse é um estudo que vem de anos e anos, que alguns luthiers desenvolveram e descobriram que com essa curvatura ele apresenta uma estabilidade sonora melhor. Você pode optar por pôr ou não essa curvatura, mas lembra que eu falei já em vídeos anteriores de que o tampo também é curvado e é que essa curvatura ela não só tem função estética e sonora, mas também como estrutural. Essa curvatura ela serve também para dar espaço de trabalho sobre a umidade. Então, quando a umidade sobe, a umidade desce, a madeira ela contrai e retrai. Então, essa curvatura dá um espaço para que a madeira consiga trabalhar com a baixa e alta umidade, sem que ela rache, sem que ela empenhe, sem que ela seja muito forçada. Caralho, velho, mas toda hora que eu vou gravar tem um... Porra! Olha, é cachorro, é o cara que vai no meio da rua. Suas travessas variam aí de 4 a 3 travessas que são posicionadas de acordo com cada luthier, com cada projeto. A quantidade de travessas também pode variar dependendo do projeto. Vou mostrar alguns modelos aí que não seguem um padrão, que são também utilizados por outros luthiers que têm os seus princípios, têm os seus estudos sobre essas travessas. Seguindo para a lateral, temos o reengrosso. Essa é uma peça de madeira colada na lateral enquanto ainda não se fecha a caixa, que serve justamente para poder colar o tampo e o fundo na lateral sem que você tenha problemas estruturais tão grandes. Porque a lateral costuma ter uma espessura de 2 a 2,4 milímetros de espessura. O reengrosso ele serve para sanar esse problema. Normalmente o reengrosso é feito de uma peça inteiriça, de uma ripinha, que é chanfrada em todo o seu comprimento para que você consiga dobrá-la de acordo com a lateral do seu violão. Existem duas outras formas. Uma que geralmente eu utilizo para trabalhar em violão clássico. Para colar o tampo na lateral, eu pego pecinha por pecinha. Então eu colo uma pecinha de cada vez ali na lateral e no tampo. Já alguns outros luthiers, não é o meu caso, utilizam também peças
lisas. Ainda vai na questão de 2 a 3 peças coladas uma sobre a outra, em que ele dobra de acordo com a lateral no ferro de dobrar. Ele vai utilizar o ferro lá para poder dobrar todas as madeirinhas e depois colar, com o mesmo, da mesma forma que você colaria o outro reengrosso. Não há muita diferença. O reengrosso ele é justamente para poder dar formato estrutural na lateral, para poder suportar a colagem do tampo e do fundo. O tróculo e a culatra. O tróculo é onde que você vai encaixar o braço. Na construção tipo espanhola, se não me engano, tá? Se eu estiver errado, por favor, eu vou escrever aí embaixo. Na construção tipo espanhola, né, tradicional espanhola, você utiliza o tróculo junto com o braço. Então você constrói uma parte inteira, uma peça inteira, e depois você vem com as laterais e cola nessa peça. Porém, em construções modernas, eu vou dizer assim, se faz o encaixe, né? Eu prefiro fazer o encaixe. Já a culatra, ela serve para manter as duas partes unidas da lateral no fundo, lá naquela pontinha, que é ali onde você vai unir o fundo. E existem alguns endornos, alguns inlayers ou apetrechos, como é que é? Existem algumas firulas que você vai colocar ali na junção das duas laterais para não ficar tão feio, né? Que a não ser que você consiga fazer uma junção perfeita, que eu acho muito difícil. Se você fizer, você é foda. E por fim, o leque harmônico. O leque harmônico ele é composto de várias madeirinhas, várias pecinhas em posições específicas e espessuras, larguras e tamanhos específicos. A máquina, você não vai especificar nada, não? Como, cara? Olha, existem diversos modelos e estudos sobre leques harmônicos. Esses estudos eles se dão devido à experiência, devido a estudos científicos e por aí vai. Primeiramente, o leque harmônico ele tem função estrutural. Então eu acho que para começar, antes de você viajar na maionese sobre som, sobre sonoridade, timbre, essas coisas, você deve olhar a parte estrutural do seu leque harmônico, porque é ali onde as cordas vão adicionar pressão, adicionar força, e que seu tampo, que é de uma madeira maleável, que é de uma madeira de baixa densidade, vai precisar de uma resistência ali, e que é o leque harmônico que vai adicionar essa resistência. Óbvio que você não precisa fazer um tampo porrete, né? Um tampo porta, ele precisa vibrar. Então, para isso que existem os estudos sobre as espessuras, posições e tamanhos, larguras de todas as peças. Mas o que acontece? O ideal que eu aconselho a você é pegar uma planta, por exemplo, torres tradicional, utiliza essa planta, constrói o seu instrumento. Na medida que você vai construindo, vá observando o porquê que determinadas peças fazem diferença, tanto estrutural como sonora. Mas teve uma coisa que eu ainda não falei. Que tipo de madeira utilizar? Tróculo, culatra e travessas do fundo normalmente são utilizadas madeiras de média para baixa densidade, como o mogno ou cedro, e o abeto também, ou pinho. Essas madeiras vão dar resistência sim no seu instrumento. São madeiras leves que você vai conseguir ter um instrumento ainda leve, porque como são muitas peças, e principalmente o tróculo e a culatra, que são peças maiores, se você colocar uma madeira muito densa no seu violão, vai dar uma pesada boa. Já no tampo, normalmente é utilizado o pinho. Porém, existem luthiers que utilizam o cedro e o mogno. Eu já utilizei cedro também, em algumas partes do leque harmônico, para poder ganhar em alguns quesitos. Se você quer entender um pouco mais, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo do meu violão que eu fiz e eu expliquei justamente isso, que eu utilizei cedro em algumas das peças do leque harmônico do tampo. Você pode utilizar outras madeiras, por exemplo, madeiras mais densas? Pode. Existem alguns luthiers, algumas fábricas que utilizam da fórmula do sanduíche. Elas fazem um sanduíche de pinho, ébano e pinho, ou pinho, jacarandá e pinho. E com isso você ganha em alguns quesitos, óbvios que são tanta coisa que não vou ficar falando aqui horas e horas. Com esse sanduíche você consegue manter uma... Tá difícil, velho. Com esse sanduíche você consegue manter uma densidade boa e mesmo assim ainda ter a parte do pinho que vai dar a leveza, que vai dar outras características
nessa travessa. Esse vídeo ficou longo, eu espero que você tenha gostado. As madeiras estruturais são as partes que você deve mais dar atenção. Eu deixei de falar de uma coisinha que eu até lembrei agora. O luthier Antônio de Pádua, ele desenvolveu uma culatra. Olha que legal, ele desenvolveu uma culatra com seus princípios e estudos lá e fez essa culatra sanduichada de pinho e cedro. Olha que bacana. Eu acho que é pinho cedro ou pinho e mogno, alguma coisa assim. E ficou com esse desenho aí. Bom, ficou muito bonito e tal. É óbvio que você não consegue ver uma culatra. É muito difícil você conseguir olhar na boca do violão e ver uma culatra, mas ficou muito bonito. A questão sonora, aí já é outros 500, né? Que o estudo lá do Antônio de Pádua vai poder explicar isso aí. Depois, no futuro mais próximo, talvez eu aborde isso aqui. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aquele forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!